Tô? Tá ao vivo aqui? Meu Deus, tá ao vivo? Tá. Meus irmãos, deu um pequeno problema aqui, né, na conexão da internet. Tá aparecendo aí, não? Não tá. Mas eu tô ao vivo aqui. Você tá aí? Ah, tá sim. Tá aparecendo aqui. Amém. Retornamos aqui, queridos. Não sei por que motivo caiu aqui a conexão, né, da internet, mas nós estamos aqui novamente e vamos iniciar com a oração que nós falamos no início, né? Vamos aqui fazer essa oração para a glória do Senhor. Amém? Os irmãos que estão comigo aí, vai dando um alô aí, isso, irmão Miriam Cruz, os demais irmãos vão dando um alôzinho aí para eu perceber que tá ok. Não sei porque caiu aqui a internet, mas estamos aí, graças a Deus. Amém. Deus abençoe, irmã Áurea, irmã Miriam Cruz, todos aí em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, porque aqui estamos mais um dia, Senhor da glória, por sua misericórdia, tendo o privilégio, Senhor, de estarmos nesse programa, Senhor amado, nessa live do Clamor do Meu Dia, que tem sido usado como canal de bênçãos para os teus servos desse ministério em todo o Brasil e até fora dele, Senhor. Nós sabemos, Senhor da glória, que o Senhor está conosco. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem levantado homens e mulheres valorosos, Senhor amado, neste Brasil, para conduzir esse trabalho, esse ministério, Senhor. E nós temos orado constantemente para que o Senhor possa fortalecê-los cada dia mais. O Senhor possa fortalecer os pastores, os obreiros, Senhor, sejam eles consagrados ou não, cooperadores da obra do Senhor. E nós estamos, Senhor amado, felizes por isso. Clamamos, Senhor amado, em favor dos pastores, Senhor eterno, que têm, Senhor amado, se desdobrado na obra, Senhor, para estarem, Senhor amado, à frente do seu rebanho, na unção que o Senhor concedeu a cada um, meu Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar cada dia mais, que o Senhor possa sustentar cada dia mais, que o Senhor possa levantar ainda mais obreiros nesse Brasil, para a tua glória, Senhor amado, e sejam bênçãos no reino, Senhor. Meu Deus, eu quero também, nesse momento, clamar ao Senhor em favor das pessoas que ainda estão passando por essa enfermidade tremenda, famílias, Senhor eterno, estão passando por dificuldade tremenda. Nós mesmos temos amigos que nós estamos em campanha de oração para que se vejam livres dessa enfermidade, Senhor. E nós agora clamamos ao Senhor em favor dessas famílias, Senhor amado. Sustenta, entra com providência, abençoa de uma maneira poderosa, restaura a plena saúde, meu Senhor, que só o Senhor pode, Senhor eterno, agir, operar, Senhor amado, e dar vitória, Senhor, diante de uma calamidade tão grande, como nós já dissemos, que ceifou mais de 600 vidas só no Brasil. Senhor da glória, nós te damos graças, Senhor, porque a sua misericórdia tem acompanhado cada um de nós. As suas misericórdias têm sido conosco em todo o tempo, e elas permeiam toda a terra, e nós somos gratos por isso, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando os trabalhos de evangelismo, Senhor. Que o Senhor possa continuar fortalecendo, vivificando os teus servos, Senhor amado, dando graça aos teus evangelistas, aos teus pastores, para que continue, Senhor eterno, visando almas, Senhor, nesse Brasil, trabalhando em prol das almas, Senhor eterno, em prol de ganhar almas, Senhor, para o reino de Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando, fortalecendo, meu Senhor, e a palavra que foi falada hoje, toda essa live, Senhor amado, seja para a tua glória e possa alcançar muitos corações, Senhor amado, nós possamos ser edificados, alimentados pela sua palavra e tenhamos aí um período abençoado na presença do Senhor. Nós te damos graças, Senhor amado, por isso e te pedimos em nome do Senhor Jesus, como manda a sua palavra. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Irmã Marisa, Ezequiel, Deus abençoe. Viviane Santana, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos. Que o Senhor possa abençoá-los abundantemente, como disse no início, irmão Douglas, Felipe, irmã Miriam Cruz, que está aqui conosco também, né? Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. E eu digo sempre que eu não sou aquela pessoa que tem aquele dom maravilhoso de adorar o Senhor, mas eu quero
como eu fiz a outra live que eu tive a oportunidade de fazer, aqui no Clamor do Meio-Dia. Tenho alguns hinos da harpa que elevam o meu coração. Pastor Elci Santana, Deus abençoe o Senhor, que nos elevam o coração. E eu, por não ter o dom de muitos, o dom de cantar, né? Como eu vejo alguns irmãos aí adorando a Deus de uma maneira abençoada, como eu não tenho esse dom, eu quero ler para os irmãos, ou seja, ler em voz alta um hino da harpa que tem me edificado demais, e seguramente os irmãos conhecem, é o 456 da harpa, chama Fonte Transbordante. Eu vou só ler aqui, não todos, né, todo o hino todo, mas uma parte. Eu vou aqui fazer aqui a leitura para que os irmãos sejam edificados aí. Na outra oportunidade eu li o hino 126 da harpa, que falava sobre o clamor na escuridão, né? Sobre a beleza do clamor na escuridão. E hoje eu quero ler esse hino, que é o 456 da harpa, que é a fonte transbordante. Eu vou aqui ler em voz alta, os irmãos vão acompanhando aí, adorando o Senhor comigo. Amém? Vão acompanhando aí. O hino 456 diz assim: ó, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Aleluia. O refrão vai dizer: ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu o exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. E eu volto ao estribilho que me fez chorar aqui um dia de terça-feira, que eu estava me preparando, um dia como hoje, né, uma terça-feira como hoje, eu estava me preparando para o culto de ensino e oração aqui na primeira igreja de Marília. Eu vou ler aqui novamente o estribilho, que foi esse. Quando eu li esse estribilho, esse refrão, eu fiquei em lágrimas. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia! Então, queridos, hino 456 da harpa cristã, maravilhoso, maravilhoso, especial, glorioso, e nós estamos nos alegrando com ele. A paz do Senhor, meu Início Coutinho, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. E nós estamos nos alegrando com ele, com esse hino glorioso. Essas experiências, queridos, que nós temos tido, de Manicé Miranda, Deus abençoe. Essa experiência que temos tido com o Senhor, naquele momento a sós, daquele momento de adoração. Irmã Cleusa Aristaque, a paz do Senhor Jesus. Esse momento que nós temos, daquele íntimo com o Senhor, daquele momento que nós temos de leitura da palavra, de meditação da palavra, que nos leva às lágrimas. Nós nem sabemos porque estamos chorando, mas estamos chorando porque o Senhor derrama o teu Espírito sobre nós. E aquele aconchego do quarto, né? Aquele momento que você fecha a porta, aquele momento glorioso, foi um desses momentos que eu estava adorando esse hino, não estava nem cantando, estava ouvindo esse hino, e o Senhor me visitou poderosamente. E nós
nos alegramos muito. E cada vez que eu ouço esse hino, eu canto esse hino, quando eu tenho oportunidade, eu me alegro muito. Porque se realmente o Senhor fez tudo isso, né? Ele me abriu a porta para mim, para você, para todos nós que fazemos parte da igreja hoje. Não foi nós que achamos ele, foi o Senhor que nos achou, né? Foi o Senhor que nos achou. E eu me sinto feliz, me sinto privilegiado, juntamente com você, por ter sido encontrado pelo Senhor e ter a vida transformada. Meus amados irmãos, eu estou aqui com o relógio aqui na frente, estou com o relógio aqui olhando aqui o tempo, porque nós temos aqui coisas excelentes para falar, que o Senhor colocou em nosso coração. E o que nós vamos falar hoje, queridos, eu vou ler aqui logo na sequência aqui o texto. Nós vamos falar sobre coisas que acompanham a salvação. O texto que o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos aqui coisas que acompanham a salvação. Deus abençoe a obra da restauração de Morungaba. Deus abençoe vocês aí que estão acompanhando o Clamor do Meio-Dia pela página da Giorbe, do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Nós estamos... O Senhor nos abençoou para que falássemos hoje sobre coisas que acompanham a salvação. De um tempo para cá, eu tenho falado isso quando tenho a oportunidade de ministrar a palavra. Mas o Senhor, irmão Francisco Miranda, o Senhor possa abençoar o Senhor. O tempo que tenho, quando tenho a oportunidade de ministrar a palavra, durante esse ano, 2021, mais ou menos da metade do ano para cá, o Senhor tem falado comigo grandemente e eu tenho expressado isso quando tenho tido a oportunidade de ministrar a palavra. O cuidado de Deus para conosco. O Senhor tem colocado muitos assuntos pertinentes à igreja, pertinentes ao cristão, que fala mais do cotidiano, do cuidado do Senhor, fala mais do cuidado de Deus na sua essência, não só na salvação, mas na manutenção dela. Então o Senhor tem falado de várias formas nesses sermões que nós temos tido oportunidade de estar pregando. Então, queridos, e hoje não é diferente. Hoje o Senhor nos levou, já não de hoje, né? Já de outros dias, tem nos levado a meditar em coisas que acompanham a salvação. Eu quero ler para você, quero que você que está com a sua Bíblia aí, ou está com o seu celular, que tem aí o app da Bíblia Sagrada, entra aí em Hebreus, no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 12, esse é um texto que nós vamos falar, amém? Vamos ler e falar sobre esse texto. Depois nós vamos falar também em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Então, eu quero ler esse texto e eu quero que você que está aí comigo tenha toda a sua atenção, porque são coisas que nós precisamos ouvir. Nós precisamos estar atentos, porque de alguma forma, nos dias de hoje, o adversário da minha alma e da sua alma, ele tem procurado nos afastar dessa verdade. E muitas vezes, pastor José Menino, irmã Selma, Deus abençoe, irmã Maria Aparecida, Deus abençoe os amados. Então, queridos, nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre essas bases, esses pilares da nossa vida cristã. E o Senhor nos leva a falar sobre esse assunto hoje, coisas que acompanham a salvação. E eu quero que você desprenda aí toda a sua atenção para esse assunto. E por isso nós vamos ler agora, primeiro, Hebreus 6, 9 até o versículo 12. Amém?
Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham aí. Quanto, Hebreus 6, 9, versículo 9 até o 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Vamos parar nesse texto aqui, queridos, e vamos falar um pouquinho dele, e que nós possamos entender e aplicar isso no nosso coração. Vejam bem, há dias atrás eu falei parte desse texto aqui na primeira igreja de Marília. Olhe, quando nós falamos de salvação, queridos, nós temos uma visão, às vezes, um pouco rasa disso, não é? Esse texto nos dá uma demonstração que a salvação, ela não é exclusivamente a experiência da conversão, não é? A salvação, ela não é só a experiência da conversão. A experiência da conversão é o começo, é o início, né? É o início do seu conhecer a Deus, é o início de Deus falando contigo, é o início da salvação que começa a se impetrar pela sua conversão. Não se esqueça que quando o Senhor fala que Ele é a porta, Ele diz que a porta é estreita é o caminho é estreito. Então você já entendeu, né? Que você passou pela porta que é Jesus. Você se converteu. O Senhor te achou. E agora tem o caminho. E é disso que que o escritor aos Hebreus está nos trazendo à memória. Um pouquinho antes aqui, se você ler aí no capítulo 6 de Hebreus, o escritor aos Hebreus, que não se tem ainda um escritor, né, historicamente não ser um escritor que se pode cravar, mas entendemos seja Paulo ou seja outro, mas está aqui para a nossa edificação. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai estar exortando aos irmãos, aos cristãos, que sobre a doutrina, para que eles não deixassem aquilo que eles já conheceram, que deixasse passar isso. Pai do Senhor, irmão Rosana, irmão Ezequiel, Deus abençoe. Que não se esquecesse disso. Sabe por quê? Porque o fato é que nós, às vezes, nos esquecemos disso. Então, nós, às vezes, entendemos ou guardamos simplesmente que nós fomos salvos, mas esquecemos que isso é simplesmente, ou somos convertidos, nascemos novos, mas esquecemos que agora nós temos um caminho a prosseguir. Pior, que quando esse escritor dos Hebreus, ele chama atenção aqui na Bíblia, não é? Ele vai falando que nós temos que lembrar dessas coisas, não é? E daqui a pouquinho ele vai entrar no texto que nós lemos, falando quanto a vós outros, agora falando de você que já creu. Quanto a eu e você, qual o nosso dever? O nosso dever
é promover, é sermos convencidos pela palavra que está em você, de coisas que são melhores e coisas que acompanham a salvação. E vejam só, eu quero que você observe isso, veja só, coisas que acompanham a salvação, muitas vezes a gente passa despercebido, não é? Muitas vezes nós deixamos de falar com o Senhor, Senhor, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe ao conhecimento da verdade? Não é? Por que o Senhor me trouxe ao conhecimento da verdade? Isso precisa ser perguntado, não é? Porque a nossa vida, ela representa alguma coisa com Jesus nessa vida. Nós precisamos estar atentos a isso. O escritor está falando com salvos que já haviam experimentado a conversão. Comigo e com você. O escritor aos Hebreus estava falando conosco, que já passamos pela experiência da conversão, que eram esses homens, esses cristãos aqui, os Hebreus. Correto? O escritor fala de coisas relacionadas à salvação, ou seja, de experiências de vida vivida com Deus. Não somente vida falada de Deus, mas está falando de vida vivida com Deus, não é? E eu posso até trazer aqui na memória, se eu me falho, se eu me puxando aqui pela mente, Tiago fala sobre isso, para nós não sermos ouvintes esquecidos da palavra, mas praticantes operosos dela. Se não me engano aqui a mente, eu acho que é Tiago que faz essa observação. Porque no decorrer da nossa vida de salvo, o adversário não vai poupar esforço para que eu e você se esqueçamos disso. Para que eu e você deixamos de perceber isso. Deixamos de perceber isso. Então, o Senhor, através desse escritor aos Hebreus, nos traz à memória isso, não é? Ele vai falar de coisas relacionadas à caminhada que faz parte da salvação. Faz parte da salvação, não é? E se você pegar esse texto aqui, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Sabe por quê, querido? Tem muitas coisas que nós às vezes estamos praticando, nós muitas vezes estamos cuidando, e essas coisas muitas vezes não interessam. Essas coisas não interessam à obra de Deus. É muitas coisas que o nosso irmão Ezequiel Falcão está colocando, Tiago 1,22. Deus abençoe. Esse mesmo Tiago, 1,22, graças a Deus. Que está falando para nós não sermos somente ouvintes esquecidos, mas praticantes operosos da palavra. Então, queridos, a chamada atenção aqui é coisas que pertencem à salvação, porque tem muitas coisas que nós cuidamos, que nós estamos lidando, e muitas vezes não edificam, não trazem glória ao nome do Senhor, de forma alguma. É coisa que o nosso coração, não é? Nosso coração que é enganoso, ele colocou na sua mente, e como ela é a parte volitiva do ser humano, é a parte que executa a vontade, então às vezes nós se perdemos um pouco aí. A salvação, ela não é apenas a experiência a conversão não é só a experiência da conversão. A salvação, ela é apenas o começo. Ela é apenas o começo. E nós não podemos deixar de observar que dentro do caminho estreito que está proposto para nós, existem outras coisas que podem ser esquecidas e devem ser consideradas. Dentro desse texto aqui, o escritor vai falar sobre trabalho e de servir. Então, queridos, tem duas coisas que estão nesse texto aqui. A paz do Senhor, irmão Cosme, Severino. Tem coisas aqui que chama-se trabalho e serviço.
Então, ou seja, obras, não é? Obras que acompanham a salvação. É claro, queridos, que nós sabemos que a salvação não tem nada a ver com obras. Nós não somos salvos por obras, né? Nós não somos salvos por obras. É fato. A Bíblia diz isso. Várias ocasiões a Bíblia afirma isso. E nós sabemos disso. Nós sabemos que nenhuma obra pode nos conduzir à salvação. Mas tem uma coisa que nós precisamos considerar. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Nós somos salvos para as obras. Eu vou ler um texto aqui em Efésios 2. Deixa eu ver se está aqui, Efésios 2. Efésios, leia comigo, eu vou ler com os irmãos aqui, os irmãos que podem, abre aí, em Efésios no capítulo 2, versículo 8 até o 10. Observem e coloquem isso dentro da sua experiência de conversão e agora caminhando na salvação no caminho estreito. Observe aqui, vamos coligar isso aqui, observe. Eu vou ler para os irmãos, Efésios 2, versículo 8 até o 10. Vamos observar. Porque pela graça sois salvos. É fato. Não é obras. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. Não é obra. É dom de Deus. É verdade. Perfeito. Não de obras para que ninguém se glorie. Perfeito. É isso mesmo. Mas nós não podemos esquecer que o capítulo 10 vai dizer assim, o versículo 10 vai dizer assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, olha o que vai dizer aqui, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, queridos, coisas que acompanham a salvação são obras que provam, que evidenciam, que comprovam cada dia que o Redentor, o Senhor que eu e você professamos como o Senhor da sua vida e da minha vida, como o Senhor da sua alma e da minha alma, como o seu dono, nós expressamos com obras que trazem glória ao nome do Senhor. Obras ao nome do Senhor. E essas obras, queridos, ela envolve trabalho e dedicação. E ele vai dizer isso aqui, no texto que nós lemos aqui, ainda de Hebreus, ele vai dizer isso, olha, quer ver aqui, Hebreus? Ele vai dizer assim, aí, voltemos ao texto. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, não é? E do amor que evidenciaste para com o seu nome, por servistes e ainda servis ao santo. Olha que coisa gloriosa. Mas o que é isso? O que é obra de cristãos? Que obra de cristão? Olha, não é? Qual é a obra que o Senhor, não é, estabelece como serviço? O escritor de Hebreus escreveu aqui: obras que nós executamos servindo ao Senhor e também à igreja, não é? E na reunião que eu estava, no culto que eu estava pregando, eu me lembrei muitas vezes daquele momento, né, quando tem aquelas assembleias do final do ano, que vai se eleger o irmão, que vai trabalhar no Ministério de Jovens, Ministério de Senhoras, Ministério dos Varões, e aí, quando, irmão, vamos eleger o fulano, e vem aquele dedinho e faz assim, não,
estou cansado. É nesse momento, queridos, é nesse momento que nós temos que analisar que nós fomos chamados para o trabalho. Nós fomos chamados para o trabalho. Você não se esqueça disso, não é? Eu não posso me esquecer disso. Eu não posso me furtar disso. Fomos chamados para o trabalho. Você quer ver? Como é que nós vamos pegar um outro texto que vai ajudar eu e você bastante? Vamos ler João, vamos pegar o Evangelho de João aqui. Eu também li esse texto no decorrer daquele sermão. João, vamos pegar o Evangelho de João aqui, no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 16. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer para nós. Nós estamos falando de coisas que acompanham a salvação daqueles que passaram pela porta que é Cristo, aqueles que estão caminhando no caminho estreito, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, não é? Estamos falando desses. Vamos ver aqui o que é que o Senhor Jesus vai dizer. Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, na minha tradução, né? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, ou seja, eu vos incumbi, né? Eu vos dei uma função, eu vos dei uma atividade, não é? E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E se você pegar o versículo 17, o versículo, a primeira obra, né? A primeira ação que você e eu, que conhecemos o Senhor, a primeira ação, está no versículo 17, Jesus dizendo, isso vos mando, 2 pontos, que vos ameis uns aos outros. Viu aí? Viu aí? A primeira obra que identifica o cristão é amar seu irmão. Isso aqui é um mandamento. Jesus está dizendo, eu vos mando que ameis uns aos outros. Vos ameis uns aos outros. Amém, queridos? Então, isso são coisas que nós não podemos esquecer como cristão. Nós não podemos esquecer como cristão. Amar uns aos outros é você praticar aquela empatia, aquela vida piedosa, né? Exercitar essa salvação que você tem na prática de ações que expressam o seu amor. Esse amor que você recebeu do Senhor. Nós temos que estar voltado para essa prática. E a primeira prática é nós estarmos amando o nosso irmão, e praticando aquela empatia, é você se colocar no lugar do seu irmão, é você sentir o que ele está sentindo. Não temos mais aquele jeito que nós temos como seres humanos, nos desvencilharmos dessas coisas, nos despojarmos disso, de termos impressões. Olha, eu tenho impressão que esse irmão ainda é bacana, eu tenho impressão que esse irmão... Não, senhores, a igreja é uma reunião de homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e a Bíblia vai dizer que nós nascemos mais da carne nem do sangue, nós não temos mais compromisso com isso. Isso o Senhor já está cuidando por promessa para cada um de nós, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Agora nós nascemos da água e do Espírito, nós não podemos esquecer isso. E quando nós nos lembrarmos que nós nascemos da água e do Espírito, ou seja, nascemos do Senhor, gerados pela palavra, nós não vamos esquecer que nós não somos desse mundo. Nós somos nesse mundo, nós somos peregrino e forasteiro. Por que nós estamos falando sobre isso hoje, querido? Às vezes você está se esquecendo.
Às vezes você não está entendendo. Eu entendo, eu trabalho também, eu tenho a minha vida secular, eu trabalho e meu trabalho não é fácil, como o dos irmãos também não é fácil. Mas o Senhor nunca nos deixou sem a sua presença. O Senhor nunca nos deixou sem estarmos assistidos. A sua palavra, que Ele nos doa na sua extensão, 66 livros, milhares de capítulos e versículos, é o cuidado de Deus para você e para comigo. É o cuidado de Deus para você e para mim. O cuidado é tão grande que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito que está em nós, esse que você e eu fomos selados quando passamos pela porta, ele intercede com gemidos, e gemidos inexprimíveis por mim e por você. Isso é o cuidado de Deus. Isso é o cuidado de Deus para que você não esqueça que você e eu fomos chamados para estarmos apresentando Deus, apresentando Jesus para aqueles que não o conhecem. Isso não é uma prática somente na igreja. Isso é uma prática em todos os lugares. E eu tenho absoluta certeza, irmãos, porque a luta que eu tenho é a luta que o irmão tem. A luta que eu tenho é a luta que o irmão tem. A minha luta não é diferente da dos irmãos. E às vezes, muitos irmãos têm lutas até maiores do que a minha e têm vencido. E têm vencido. Mas muitas vezes, o Senhor, Ele tem trabalhado em nossas vidas para que nós, em situações até adversas, para que nós não nos esqueçamos de quem nós somos. Não é? Eu uso muito a palavra para nós tomarmos posse, para nós nos empossarmos disso de verdade, para nós começarmos a ver a nossa trajetória de vida de forma diferente, não é? Para lutar, para colocar em prática todas essas bem-aventuranças que a palavra de Deus nos traz. Porque nossos olhos foram abertos, nós temos uma visão diferente. Você, pela palavra, você consegue discernir entre mão esquerda e mão direita. E as pessoas que convivem conosco muitas vezes não estão vendo. Então, Deus, como é que as pessoas veem Deus? Não tem como ver pela vista, pela visão natural. Mas quando Ele vê você, quando Ele vê a mim, não é? Que arrogamos para nós, por direito à salvação que nos foi otorgada, que arrogamos para nós que a nossa vida deve ser uma vida de santidade, porque a palavra nos direciona a isso, não é? Então eles querem ver, procuram em nós o espelho daquele Deus que nós falamos que servimos. Então a palavra é para isso hoje, porque não está faltando oportunidade. O adversário da minha e da sua alma, ele não tem medido esforços, e nem vai medir, para tirar a sua atenção disso, para fazer com que você ache que você ainda é deste mundo, mas você não é, não é? Aqui nós somos peregrino e forasteiro, nós não somos mais desse mundo. Nós precisamos entender isso. Nós não somos deste mundo. E hoje, como salvo, nós precisamos de ações. Ações de salvos. Ações de homens e mulheres salvos. Não é? Eu acredito que a maioria dos problemas que nós vimos hoje, que o mundo tem, assim, afrontado os cristãos, não é tanto pelo evangelho que se prega, que muitos choram, muitos nós temos visto testemunho de N pessoas se convertendo em lugares terríveis, em boca de fumo, em lugares horrendos, não é? Mas muitas vezes o mundo não quer ouvir falar da palavra, porque existe mau testemunho daqueles que a pregam. Existe uma vida que não está
não está ligada. A palavra, ela não está ligada às ações daquele que fala. Eu queria que você observasse isso. Coisas que acompanham a salvação. Você é salvo, eu sou salvo. E nós temos que viver dessa forma. Nós temos que viver dessa forma. O mundo já não é para nós estarmos lá. Não fique cocheando em dois pensamentos. Não faça isso não. Você é o bom cheiro de Cristo nesta terra. E isso é para você mesmo que está ouvindo aqui e que irá ver essa live ainda, assistir no futuro. Preste atenção. Hoje, nós como salvos, eu já disse isso, mas vou tornar a repetir. Nós temos que pensar como salvo, falar como salvo, andar como salvo, vestir como salvo, viver como salvo. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Esse é o primeiro trecho que nós lemos. Eu vou agora convidar você para ir num outro trecho, só para a gente encerrar aqui. Eu já estou aqui praticamente encerrando, né? Eu vou ler com os irmãos Filipenses 2, 12 e 13. Só 2 versículos, né? Para nós aí finalizarmos essa palavra de hoje. E olhe o que agora Paulo fala à igreja de Filipos. Para salvos como eu e você. Ele vai dizer assim, olha. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que nós vemos agora? O que nós vemos agora? Homens e mulheres de Deus, salvos, precisam estar cheios do Espírito Santo. O que nos mantém em condições de praticar obras ou coisas que acompanham a salvação é o Espírito Santo em mim e em você. Não é? Porque sem o Espírito Santo de Deus em nós, sem essa relação com Deus, esse relacionamento com Deus, nós não conseguimos executar obras de salvos, não é? Quando nós saímos da esfera da salvação, ou seja, nós começamos a olhar para outras coisas, olhar para o mundo, olhar para a carne, dar vazão ao nosso coração e nos esquecemos da palavra, esquecemos quem nós somos, não é? As nossas ações não trazem glória ao nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que nós entristecemos o Espírito, e se continuarmos nessas ações, nós o extinguimos. Nós o extinguimos. Desenvolver a salvação, queridos, é trabalhar continuamente para realizar ou completar alguma coisa. Entenda isso. Você e eu fomos chamados para o trabalho, para apresentar obras que trazem glória ao nome do Senhor. Trazem glória ao nome do Senhor. Nós não podemos se conformar, e a Bíblia diz isso, né? Para nós não se conformarmos com este mundo, não é? Por quê? Porque isso traz malefício à sua vida espiritual. E às vezes nós não temos uma vida espiritual linear, equilibrada. Ela é extremamente inconstante, porque nós esquecemos de quem somos. Nós somos templo do Espírito. Não é um templo vazio, é um templo para ser habitado. Ele foi preparado, ele foi limpo. Ele foi limpo pelo sangue de Jesus. Ele deve permanecer limpo para que o Espírito Santo continue em mim e em você, para que essas obras te acompanhem, para que nós trabalhemos continuamente para realizar a obra que nos está proposta, que é viver uma vida de santidade, porque sem ela a gente não vai ver o Senhor.
para viver uma vida de guardar a palavra, porque a única coisa, eu sempre digo isso e vou dizer até o dia que o Senhor me voltar, o Senhor me levar. A única coisa, queridos, a única coisa que eu posso ofertar a Deus e Ele recebe como prova de amor é quando eu guardo a palavra. Daí por diante é Ele agindo em mim e em você. E eu vou terminar, aqui que nós já estamos aqui, faltando 9 minutos, eu ainda quero orar. Eu vou terminar dizendo o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, quando Deus se estabelece em você, quando você tem um relacionamento com Deus, e o Espírito Santo está produzindo frutos na sua vida, primeiro na sua mente, não é? Porque a manifestação do Espírito em nossas vidas é de fora, de dentro para fora. Você vive com Deus, você tem um relacionamento com Deus através do Espírito, e você expressa isso em ações que trazem glória ao nome do Senhor. Mas não fique contente por isso, porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, porque Deus, não é você, porque Deus é quem efetua em você, é o Espírito que efetua em você. Então as obras que você tem que praticar como cristão, não vem de você, não é? Não vem de você, é o próprio Deus, através do Espírito Santo, não é? Que efetua em vós, é Deus, o Espírito Santo em você, e o Espírito Santo leva você a praticar obras que acompanham a salvação. Então não existe obras boas, nada que eu possa fazer que agrade o Senhor, a não ser guardar a palavra. E quando eu guardo a palavra é o Espírito. Né? Quando eu guardo a palavra, o Espírito que está em mim, ele promove através dos meus instrumentos, meus braços, meus olhos, minha boca. Eles promovem ações que trazem glória ao nome do Senhor. Amor ao meu próximo, empatia com o meu irmão. E por aí vai. Então não é nada nosso. Tudo provém do Senhor. Só para finalizar, porque Deus é o que efetua em vós tanto querer, interiormente, querer, o Espírito Santo faz você querer, né? E o realizar. Entendeu? Então não é você, é o Espírito Santo. Então, querido, coisas que acompanham a salvação, passamos pela conversão. Agora, nós temos que desenvolver essa salvação, queridos. Não é? Eu costumo dizer, não é palavra minha, é palavra de um outro pastor, muito abençoado, um homem de Deus, é a evidência de quem passou pela porta estreita é que alguém está caminhando no caminho estreito. Isso é para mim e para você. Não se esqueça, você foi salvo, não é? Para praticar obras que trazem glória ao nome do Senhor, não é? Então não se esqueça disso, não é? Eu costumo dizer, se Deus nos der essa oportunidade de abrirmos assim um pedacinho e olharmos para a eternidade em um segundo, só um segundo, abríssemos assim e olhássemos a eternidade um segundo, talvez nós fizéssemos uma reflexão de como nós temos representado o Senhor nessa terra. Amém, meus queridos? Eu costumo dizer, também ouvi de alguém, que quando eu falo para você, o ouvido mais próximo é o meu e da minha esposa está aqui do lado, não é? Então que o Senhor possa te abençoar, não é? E eu tenho até uma frase que eu escrevi aqui, ó: embora o crente seja o responsável pelas obras oriundas da salvação em sua execução, na verdade o Senhor produz as boas obras e o fruto do Espírito na vida do crente. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Estou vindo aqui mais nosso irmão Ezequiel Falcão, um menino que eu amo demais, né? Menino de Deus, né? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que o Senhor possa fortalecer cada um de vocês na fé. Agradeço novamente aos irmãos que estão aqui na live, aos irmãos que estarão vendo essa live no futuro, que o Senhor possa edificar o coração de cada um de vocês, alimentar o coração de cada um de vocês, e a nossa vida, que já vem trazendo glória ao nome do Senhor,
continue trazendo glória ao nome dele, que nós estamos aqui com um só objetivo: conhecer o Senhor, não é? E gozá-lo para sempre. Amém? Curva a sua cabeça aí, nós vamos agradecer ao Senhor por isso. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor me concede de estar falando a tantos irmãos, Senhor da glória, dentro desse Brasil todo, não só agora, ao vivo, mas em outros momentos que seguramente alguns estarão ouvindo, acompanhando, Senhor amado, essa palavra. Senhor, essa palavra vem no meu coração, do coração do Senhor para o nosso coração. Senhor, obrigado por isso. Meu Deus, abençoa cada vida, Senhor amado. Abençoa, Senhor amado, o ministério, Senhor amado, a Gióbia, o pobre, os irmãos, esses pastores incansáveis, Senhor, pastores bíblicos, Senhor eterno, ministério bíblico, Senhor, que tem trabalhado nessa terra incansavelmente, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os teus servos, Senhor amado, de uma maneira gloriosa. Abençoar os nossos jovens, varões, varoas, Senhor amado, de todo o Brasil. Que o Senhor possa, Senhor eterno, fazer, Senhor amado, avivar a sua obra de uma maneira gloriosa. E nós jamais venhamos a nos esquecer, Senhor, do que nós falamos hoje, Senhor amado. Que nós temos que apresentar nesta terra, Senhor amado, ações, obras que nos identificam como servos do Senhor. Meu Deus, permanece conosco, Senhor, nos dá um dia abençoado, Senhor. Guarda a sua igreja, guarda o seu povo, guarda o nosso Brasil, segundo a sua misericórdia. Nós clamamos, nós te pedimos essas bênçãos, Senhor amado. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo isso que nós pedimos, segundo a sua vontade. Nós te agradecemos e pedimos, em nome do Senhor Jesus, como manda a sua palavra, somos gratos. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.